Bem, gente, eu vou pedir que vocês abram o Evangelho de João. E essa palavra que está inserida num contexto muito especial de um momento do ministério de Jesus com os seus amigos, que nós identificamos na Bíblia como discípulos, mas também identificamos como apóstolos, os enviados, os que foram confiados a eles o segmento do projeto que foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Não é um plano B, um C, um D, não. Ele é aquele que já foi planejado, ordenado por Deus, para que nós hoje estivéssemos aqui como igreja, povo do Senhor. Nós nos estabelecemos dentro deste projeto e deste plano tão lindo de conhecer, de viver um relacionamento com o nosso Senhor, o nosso Salvador. E não só isso, mas também conduzir outros que caminham perto de nós para uma comunhão e intimidade com Deus. Este momento do ministério de Jesus está registrado no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 10. E é bom que a gente olhe para esta palavra, porque na verdade este momento eu gostaria que tu imaginasse de uma conversa de intimidade, sabe, de Jesus com aqueles que Ele chamou, que Ele escolheu. E Ele dá ênfase nesta hora, deste momento, desta conversa, que o mais importante em tudo que eles construíram naqueles 3 anos que Jesus conviveu com eles, foi um relacionamento, uma intimidade, sabe, de conhecimento, de entendimento do que estava acontecendo, quem eu sou, por que eu estou agora nesta posição tão especial que Jesus, que Deus me colocou. Estar aqui sentado esta noite na igreja, gente, servindo, adorando ao Senhor, tem algo muito especial, muito extraordinário, muito maior do que até tu pensas sobre você, ou sobre aquilo que tu estás fazendo aqui, sabe? Os seus discípulos, os apóstolos, e o versículo 10 em diante, vamos acompanhar para tentar entender aquilo que Jesus conversava com estas pessoas, que Ele fez delas também muito especiais. Ele disse assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Parece assim, né? Um paradoxo falar em amor e mandamento, e enfim. Mas a gente precisa entender que no bojo deste relacionamento de amor e mandamento, tem um relacionamento de intimidade, de entendimento. O quanto esses mandamentos, eles fazem uma pessoa melhor, mais feliz. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, do sistema, sabe, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Pensando sobre esta palavra, que nós podemos nos colocar assentados nessa noite, neste tempo que nós estamos servindo ao Senhor, dentro do contexto, né, da nosso movimento como família, sociedade, enfim, nós precisamos encontrar também nessas palavras de Jesus o soar desta palavra, tal como aqueles homens ouviram, mulheres que talvez estavam ali também junto com ele, ouviram essas palavras, e eu creio que foi um impacto extraordinário na vida deles, para tentar entender o que é que Jesus estava, né, colocando eles dentro de um patamar, sabe, para diferenciar eles para um propósito, não para apenas uma posição social, não distingui-los para apenas se acharem melhor do que os outros, não posicionar eles num status, sabe, de arrogância por uma escolha, mas que nós, assim como eles, precisávamos e precisamos entender o propósito disto, o para que esta escolha e essa chamada. Este é um dos temas que eu muito amo nas Escrituras, no relacionamento com Deus, com o ser humano, desde a antiguidade, no que diz respeito à escolha. E este é um dos temas centrais desta conversa de Jesus com os seus discípulos, só que baseado não em coisas dentro do entendimento humano que nós temos sobre escolhas. Sabe que escolha é uma coisa complicada, é difícil em muitas coisas. Tem escolhas simples, é verdade, mas tem outras que são muito complexas. Quantas vezes, claro, nós escolhemos coisas que às vezes não corresponderam como a gente gostaria, mas foi a sua capacidade, foi talvez o que tu entendeu que pudesse ser o melhor e daqui a pouco não foi. Tem outros aspectos que você pode considerar numa escolha que não depende só do que tu escolheu, depende de outras coisas, mas foi assim que o Senhor, Ele fez, sempre num ambiente, numa caminhada de um relacionamento, ainda que dentro deste relacionamento são estabelecidos fundamentos e princípios que muitas vezes eles estão em forma de mandamentos, mas sobretudo eles são realizados, eles são cumpridos dentro desta esfera que o Senhor deseja para nós, relacionamento. E relacionamento ele traz essas emoções para nós, sabe? Que Jesus ele se refere nesta palavra. Gente, eu quero que vocês realizem o que eu estou mandando, façam o que eu mando, sabe? Porque dentro disto aí, eu quero que a alegria de vocês seja completa. Se vocês entenderem o quanto estes mandamentos,
eles vão fazer vocês pessoas felizes, se sentir completas, se sentirem bem, sabe? Vocês vão ter a alegria completa, plena. Isso é relacionamento. E eu acho maravilhoso que o João, o apóstolo, ele entendeu esta mensagem. Lá na epístola dele, que ele escreve aos cristãos, sabe? E naquela época, gente, a alegria era algo assim muito diferente, talvez, do que a gente pode perceber nos dias de hoje. Do que depende a tua alegria, gente? Do que depende a tua alegria? Parece que tudo tem que estar redondinho, tudo tem que estar muito certo, não pode haver oposição, nem discriminação, senão o mundo acaba. Uma contrariedade já não me serve mais. O que Jesus estava fazendo e dizendo para eles: gente, o nosso relacionamento, ele vai muito além de que qualquer circunstância que a gente viva. Vamos, por exemplo, dizer uma delas. Eles, aqueles discípulos, viveram uma vida de discriminação. Eles eram gente discriminada. A sociedade não era tão assim ligadas no sentido de aplaudir eles. Eles tinham oposições, a religião da época, o governo, enfim, o reino que governava, tudo parece que era contrário. Tinha até mesmo o que Jesus se referiu para eles: gente, o mundo não gostou de mim, o mundo, ele me perseguiu, ele me odiou, bom, o mundo vai me levar para a cruz. E se eles estão assim comigo, não pense que com vocês vai ser diferente. Mas a alegria daquela gente, daqueles discípulos, não estava limitado ao que eles estavam vivendo em relação aos outros, porque o relacionamento deles com Deus era suficiente para enfrentar qualquer circunstância. Sabe, é isso que a gente precisa também considerar nas nossas vidas, até porque nós sabemos que quando nós vivemos o Evangelho, e nós entendemos que somos também escolhidos para um propósito por Deus, pelo Senhor, uma das primeiras coisas que a gente vai entender sobre o que significa ser escolhidos, a eleição do Senhor, significa isso que Jesus falou: vocês vão pagar um preço, gente. Sabe, e esse preço que vocês vão pagar, ele vai confrontar valores, princípios, posicionamento. Mas vocês não se preocupem, vocês vivam apenas algo muito importante, que é o fundamento e a base do reino de Deus. Amem, amem, amem uns aos outros, amem os que vos aborrecem, amem os que não estão te entendendo, amem os que talvez tenham um conceito totalmente equivocado sobre o que tu crê, o que tu acredita. É que ele não experimentou algo tão glorioso que é o amor de Deus na vida deles, o perdão dos pecados e ter um relacionamento e uma paz com Deus. Amém. E esta palavra, ela é fundamental, sabe, nisso que nós nos referimos. O que Jesus disse a eles: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Aleluia. Porque o Senhor, Ele não faz nada, Ele não se move 1 milímetro fora da sua essência, da sua natureza. Glória a Deus. E qual é a essência, qual é a natureza de Deus, pastor? A Bíblia vai dizer que Deus é amor. Glória a Deus. Ele fez isso quando, nas bases do relacionamento com o povo de Israel, no Antigo Testamento, a história
da descendência de Abraão, Isaque, Jacó, as tribos de Israel, escravos no Egito. Ele tirou eles de lá pelo amor e por guardar as suas promessas feitas aos patriarcas. Mas aí este Senhor, quando tira eles da escravidão do Egito, traz eles para um relacionamento. Quando traz eles até o Monte Sinai, e no Monte Sinai ele entrega mandamentos para eles. E João vai dizer: e esses mandamentos não são pesados, porque na verdade o que o Senhor está fazendo com a eleição do povo dele, né, chamando e escolhendo eles, é um relacionamento que depende de uma resposta. E nesta noite Ele está aqui também chamando eu e você para uma resposta. Para eles, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, Ele diz: se vocês responderem, se vocês guardarem os meus mandamentos, ouvirem a minha voz, então vocês vão ser a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Eu acho isso muito especial, porque ele coloca a palavra "se", que te dá a condição de uma escolha. Ele não te obriga e nem obrigou Israel. Agora, quando Israel, o povo de Deus, lá no Velho Testamento, eles ouviram do monte a voz do Senhor, Moisés entregou as palavras, o mandamento ao povo, então eles responderam assim, duas palavras hebraicas que registra a resposta deles: Naaseh venishma. Naaseh é a palavra para nós faremos, venishma, e nós ouviremos. Deveria de ser o contrário, né? Nós ouviremos e aí vamos fazer. Não, eles estavam dizendo assim: Deus, Tu nos tirou, Tu nos libertou do Egito, nós estávamos numa situação caótica, nós não tínhamos ninguém por nós, não tinha quem recorrer, só tínhamos agruras, dificuldades, mortes, mas o Senhor foi o nosso libertador e fez tudo por nós. Então ele disse: nós vamos fazer aquilo que o Senhor tiver para nós fazermos, cumprir os seus mandamentos num relacionamento de amor. Glória a Deus. No Novo Testamento, Jesus, ele disse: quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Mas agora aqui no versículo 10, ele começa com a mesma palavrinha condicional, esse advérbio: se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, nesse relacionamento, então vocês vão ser meus amigos, a minha alegria vai ser completa em vocês. Glória a Deus. E então, dentro deste propósito da escolha, que é uma prerrogativa de Jesus, é uma prerrogativa do Senhor, ele disse: eu que escolhi, não foi vocês que escolheram. Sabe o que isso significa, gente? Aleluia, que Ele sempre é primeiro, é a razão de tudo. O próprio João disse: nós amamos Ele, não que nós tenhamos amado Ele primeiro nos amou. Sabe, tudo foi feito por Ele primeiro, aleluia. Não foi algo assim que a gente possa ter qualquer, condição de termos algo que nos orgulhássemos sobre isso, não. Mas Ele olhou para ti, e decidiu te chamar de amigo, e dizer: eu te escolhi. Mas para quê, Senhor? O que é que eu tenho de melhor, ou de tantos que existe aí em Gravataí, por aí afora, o Senhor me escolher? Aleluia, que eu te escolhi para que você vá
e dê fruto. Sabe qual é o fruto? É o amor. Você espalhe o meu amor. Aleluia. Diga às pessoas que Ele deu a vida na cruz do Calvário para também trazer o homem para uma relação de intimidade com o Senhor, e passe a viver esse relacionamento como você e eu vivemos com Ele. Glória a Deus. E é claro que dentro deste aspecto, Ele vai dizer lá para Israel: gente, vocês vão ser meu povo, minha propriedade, mas eu tenho um objetivo: toda a terra é minha. Vocês vão ter que, ministrar esta verdade de um único Deus, vivo e verdadeiro. Aleluia. Que quer esse relacionamento com o ser humano, com as pessoas que Ele criou e Ele deu vida. O mesmo Jesus agora com a igreja, os seus discípulos. Glória a Deus. Eu guardei os mandamentos do meu Pai, eu tenho um relacionamento com meu Pai, e é isso que eu desejo para vocês, que vocês permaneçam no meu amor, guardando, vivendo os princípios que o Senhor estabeleceu. Mas uma verdade que nós vamos aprender sobre o fato de sermos escolhidos é essa, que também nós vamos pagar um preço, e esse preço, ele vai trazer aborrecimentos. Ele disse assim: antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Eu acho que dói em você, muitas coisas que a gente vê acontecendo mundo afora, e as tendências para mudar valores e princípios que ferem, aquilo que foi propósito de Deus para o ser humano. E os mandamentos do Senhor, eles estão muito claros, baseado neste princípio de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Aleluia. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Isso aí não faz uma pessoa feliz? Honra teu pai e a tua mãe, para que tu vivas muito sobre a terra. Não adulterarás. Isso não faz uma família feliz? Glória a Deus. Aceite isto, viva isto, e não abra mão disto. Ainda que o mundo aborrecer vocês, mas não abram mão, permaneçam no amor do Senhor. Glória a Deus.